Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência passando pela imigração aqui em Portugal. Então, se vocês querem saber mais um pouco sobre esse assunto, vem comigo. Então, gente, antes de eu vir para Portugal, eu era viciada nesse tipo de vídeo. E era horrível porque quando eu via alguma experiência muito ruim, nossa, eu ficava apavorada. Por quê? Vou contextualizar vocês na situação. Eu vim pra cá de uma maneira assim que eu não recomendo muito, que eu vim como turista. Isso não é errado de fazer. Você pode vir como turista e depois decidir ficar no país e dar entrada nos seus documentos, não tem problema nenhum com isso. Só que assim, eu já vim com o intuito de ficar. Eu vim como turista, mas já com o intuito de ficar. E como vem muitos brasileiros para cá dessa maneira, existe uma chance da imigração te barrar, sim. E existe uma chance da imigração te barrar, sim. E é assim, eu ficava nervosa porque eu pensava, bom, eu estou investindo muito nesse projeto e se o cara da imigração cismar, minha vida está nas mãos dele, porque se ele cismar e falar que você não entra e acabou, não tem discussão, né? Então eu pesquisava muito sobre o que eu precisava e tal. Então eu vou falar assim, da minha experiência, não sei como é que tá sendo agora, não sei se são as mesmas regras, as coisas que precisam, mas na época que que eu vim, há um ano e pouco atrás, precisava, para você entrar como turista, de uma quantia mínima em dinheiro. Tem uma quantia mínima e uma quantia máxima. Não sei quantos euros por dia, não lembro agora. Precisava dessa quantia em dinheiro, passagem de volta, reserva de, de hospedagem, né? Porque se você conhece alguém aqui, você pode vir com carta convite. Se você vier com carta convite, tipo, a pessoa que mora aqui legalmente manda um documento reconhecido em cartório, dizendo que te conhece, que vai te receber aqui do período tal ao período tal e se responsabiliza por você. Então você não precisa provar muita coisa, você precisa só da passagem de ida e volta e essa carta. Mas como eu não tinha isso, eu estava vindo por conta própria, eu precisava provar que eu tinha todos os meios de me manter aqui e que eu ia ficar aqui um período e voltar. Então eu trouxe passagem de ida e volta. Então a passagem de volta, o dia jogado fora, né? Mas enfim, passagem de volta, hospedagem e também assim é motivação para você vir, né? Você tem que ter eles vão perguntar normalmente por que você está vindo, o que você quer, por que você escolheu esse país para visitar, o que você vai fazer aqui, esse tipo de coisa. Eu acho que era só. Ah, não, minto. Seguro viagem é obrigatório, eu fiz. E o PB4, que é o seguro de saúde, também fiz. O seguro de viagem é pago, mas o seguro saúde é gratuito. Então aí tá tudo bem. Aí eu fiz tudo, preparei tudo e eu ouvi assim cada história horrível. Que abriram a mala, que viram isso, que mexeram no celular da pessoa e descobriram que na verdade ela vinha pra ficar. E aí eu fiquei com muito medo. O Rodrigo, como sempre, estava zen, de boa, tranquilo, mas eu estava pilhada, eu sou muito nervosa, sou muito ansiosa. E aí, o que que eu fiz? Eu planejei tudo certinho, gente. Eu fiz roteiro de viagem, eu tenho até hoje guardado. Roteiro de viagem com todos os lugares que eu queria conhecer, tipo, no primeiro dia, eu vou conhecer tal coisa, no segundo dia, tal coisa, caso a imigração perguntasse. Estudei sobre os lugares para ver qual era perto da onde eu ia ficar. Eu realmente aluguei Airbnb, porque realmente eu ia ficar em Airbnb, então não, isso aí era realmente necessário. Fiz os seguros certinhos, o dinheiro também trouxe certinho e o que mais assim pegou para mim foi a mala, porque eu vim em teoria, né, ficar, acho que era menos de um mês. E era inverno aqui. E aí eu pensei, não vou poder levar nada meu do Brasil, né? Primeiro que eu só tinha direito a uma mala de 23 quilos. E eu tava trazendo roupa de inverno, que é volumosa. Então, gente, não coube nada. Eu deixei tudo para trás. Todas as minhas roupas, minhas coisas, ficou tudo pra trás. Eu deixei tudo pra lá. Por quê? Assim, até eu podia ter trazido tipo um short, uma coisinha ou outra assim, mas eu fiquei com medo deles abrirem minha mala, porque muitas pessoas passam por isso, eles abrem a mala. Então eu pensei assim, e se eles abrirem a minha mala e verem que eu tenho um short aqui, um vestidinho, uma sainha, uma blusinha de alça, eles vão falar, ué, você tá vindo pra Portugal em pleno dezembro, pra que você tá trazendo essa roupa? Aí eu já ia ficar nervosa e ia cagar tudo.
Então eu pensei assim, não vou arriscar por causa de pouca coisa, né? Não trouxe nada. A nossos documentos que a gente apostilou e tudo, eu vou fazer um vídeo ainda explicando quais são os documentos que eu deixei no Brasil, que eu trouxe pra cá, como é que funciona e tal. Vou fazer explicando, mas tipo assim, muitos documentos apostilados, essas coisas assim, nós deixamos com a minha cunhada, a irmã do Rodrigo, ela mora na Itália. E aí, quando a gente estava aqui já, ela mandou de lá pra cá, porque eu também tinha medo deles verem que a gente tá trazendo esse tipo de coisa e ficarem indagando. Então, enfim, tava totalmente preparada. Aí tá. Viajamos, né? Não sei, como eu contei no outro vídeo, não sei se vocês assistiram, eu casei no sábado e vim pra cá na segunda-feira. Viajei na segunda de noite, num voo direto pro Porto e cheguei aqui terça de manhã. Eu tava assim, gente, era uma pilha de nível, era muita coisa acontecendo na minha vida, era casamento, eu tinha acabado de passar por uma reforma enorme na casa da minha mãe, que foi super estressante, aí veio o casamento, veio viagem, eu tava muito pilhada. E aí chegamos, assim, o voo tava vazio, chegou de manhã, tinha pouca fila, tava bem tranquilo, e tava chegando a nossa vez, e eu tava assim, ó. E aí eu tava com o passaporte na mão, e o passaporte já tava molhado de suor. Aí eu falei pro Rodrigo, deixa que eu falo, a gente foi junto, né, pra cabine, porque estávamos juntos, pode ir os dois juntos, quando é família. Eu falei, deixa que eu falo que eu sou mais desenrolada. Aí tá, gente, eu tava tão nervosa, porque eu pensei, pronto, cheguei até aqui, esse homem vai falar que eu não vou entrar e eu não vou ter o que fazer. Aí cheguei lá no senhor da imigração, era um coroa, era simpático, só que assim, ele tava fazendo o trabalho dele, então ele era sério, e eu ainda não entendia quase nada do português daqui, então eu tava muito nervosa, eu não ia ficar pedindo pro homem repetir as coisas, né, gente? Porque eu tava nervosa. Aí ele perguntou, aí eu cheguei, né, boa noite, não, era bom dia, era de manhã, bom dia, bom dia. Aí ele pediu nosso passaporte, dei. Aí ele perguntou qual o motivo da viagem. E aí eu falei, a gente tá de lua de mel. E aí, assim, a parte boa de ter vindo de lua de mel, porque assim, realmente nós estávamos em lua de mel, né? Foi que assim, já puxa um assunto, né? Com a pessoa, vocês casaram, não sei o quê. Aí ele falou, parabéns. Aí brincou, viu nossas alianças, brincou, falou alguma coisa de brincadeira, eu não lembro, porque eu tava nervosa. E ele falava várias coisas brincando, só que eu não tava entendendo. E eu ri, o Rodrigo ria, não sei o quê. E aí ele perguntou assim, mas ele foi assim, o cara da imigração, ele fazia várias perguntas, mas no meio da conversa, entendeu? Só que eu tava esperta, eu tava sacando tudo que ele queria saber. Ele tava perguntando tudo que eu achei que ele ia perguntar mesmo, mas de maneira bem descontraída no meio da conversa. Aí ele perguntou, e por que vocês escolheram Portugal para passar a lua de mel? Aí eu falei, por causa da língua, né? Porque a gente queria passear num país europeu, mas a gente não fala outra língua a não ser o português, não sei o quê. Tá, passou. Aí ele falou, onde vocês vão ficar? Aí, assim, não pediu papel nenhum, tá? Ele pediu só o endereço de onde eu ia ficar. Eu peguei papel, ele não quis papel, eu só li pra ele anotar, porque tem que estar lá no registro, né? Onde a gente vai ficar. Perguntou o que a gente queria conhecer aqui, eu falei por alto. Falei, tal lugar, fazer uns 3 lugares que vieram na minha cabeça, porque eu tinha impresso ali, meu filho, eu tava cheio de papel. Mas assim, se eles não pedem, se você traz os papéis e eles não pedem, é melhor você não dar. Só responde o que o cara tá perguntando, mostra o papel que ele pedir, pra ficar mais tranquilo. Aí ele perguntou isso, perguntou onde, o que a gente queria conhecer, perguntou quando a gente ia voltar, eu falei, eu acho que eu nem lembro se ele pediu a passagem de volta, se a gente chegou a mostrar a passagem de volta. Eu acho que a passagem de volta a gente chegou a mostrar. Mas foi super rápido, super tranquilo. E ele ia conversando, assim, não sei o que. Aí conversando, abriu o passaporte, molhou, assim, o carimbo na tinta. E carimbou. Gente, quando ele carimbou aquele passaporte, olha, eu cheguei a fazer assim. Me faltou perna. Aí ele carimbou o meu, carimbou o do Rodrigo, falou obrigado. Falou bem-vindos, aproveitem a viagem, não sei o que, não sei o que. Peguei o passaporte, assim, ó. Olha, eu só queria sair daquele aeroporto. Aí a gente pegou as malas. E eu não sabia que passando da imigração você também pode ser parado pela alfândega. Tem muita gente que é parada pela alfândega que é lá que eles mexem na mala. Eu tava tão já doida que eu tinha conseguido o carimbo no passaporte que eu peguei as nossas malas e aí quando eu passei pelo cara da alfândega eu até dei bom dia. Ele não me respondeu, tá com uma cara de bunda. E eu nem me toquei, eu nem fiquei nervosa ali porque eu esqueci, eu não sabia que ali era alfândega, enfim, eu tava meio louca. A gente saiu lá de dentro e eu só queria sair do aeroporto. Mesmo já do lado de fora, onde ficam os... Já saiu, né? Onde ficam as pessoas normais, assim... Não é pessoas normais. Onde ficam
Não é só passageiro, nós saímos da parte dos passageiros, do embarque, do desembarque. E aí a gente foi tomar café e eu tava tensa. Eu falava, por Deus, eu quero sair logo daqui. Eu quero sair logo daqui porque na minha cabeça alguém podia se arrepender de ter dado o carinho pra gente e mandar a gente voltar. Sou um pouco neurótica, sou. Ai, gente, mas era muita coisa que tava em jogo, eu não queria arriscar. E aí, assim, mas foi tudo bem, foi tudo tranquilo, foi assim, de boa. Não, o agente da imigração foi educado, foi simpático, perguntou as coisas normais. E assim, eu já vi casos de gente que eles não perguntam nada, eles só falam, vem fazer o quê? Tal coisa, volta aqui, quantos dias? Tanto, pronto. E você entra. E eu já ouvi muitos casos também que é muito mais difícil, que tem agentes que são meio grossos, que fazem muitas perguntas, que pedem muitos papéis e duvidam. Por exemplo, quando vem mulher sozinha, infelizmente ainda tem muito preconceito, aí eles ficam fazendo um monte de perguntas, essas palhaçadas toda. Então, assim, tem gente que abre mala. Eu trabalhei com uma menina que abriram a mala dela e, enfim, ela teve que fazer, levaram ela pra salinha. Quando levam você pra salinha, minha filha, pra abrir tua mala, pra fazer umas perguntas, é que quer dizer, né, que já tá complicando o teu lado. Mas ela conseguiu entrar. O negócio é quando você entra na salinha, você manter a calma, né? Porque se você fica nervoso, aí começa a embolar. E assim, eu, na verdade, eu não tava mentindo em nada. Eu tava mesmo vindo recém-casada pra passear. Eu pensei, se eu tava com passagem de volta mesmo, se desse alguma coisa errada era só voltar. Mas a gente fica muito apreensivo. Eu não estava fazendo nada de errado. Eu tava vindo realmente como turista. Eu tava vindo com todos as coisas que eles pedem pra você vir como turista. Não é ilegal você vir como turista e decidir ficar depois, é só você avisar a Polícia Federal daqui, ao CEF, que você quer ficar e dar entrada nos seus documentos. Então eu não tá fazendo nada de ilegal, mas como tem muito isso deles impedirem do brasileiro entrar, porque tem muito imigrante brasileiro aqui, eles podem implicar se eles verem que você tá vindo para imigrar, né? Então eu tava com esse medo, mas foi de boa, foi tranquilo. Eu acho que a dica é você vir preparado e, se possível, se você vier para ficar, vir com um visto. Eu decidi tudo muito assim, foi muita loucura e tal, mas se eu tivesse decidido com mais antecedência, eu teria procurado um visto de estudo, de uma graduação. As faculdades daqui aceitam o Enem do Brasil, você pode conseguir bolsa pelo Enem. Então, vem com um visto de graduação, de pós, um visto de, sei lá, tem vários tipos de visto, tem visto de empreendedor, tem muito tipo de visto. Visto de trabalho, então assim, se você puder vir já com visto, eu aconselho, porque você vem mais tranquilo, você pode trazer suas coisas, entendeu? Você pode comprar uma mala extra, duas, e trazer suas coisas pra cá, não ter que vir com 3 mudas de roupa, que isso é difícil, assim, no final das contas isso conta, né? Você chegar num país sem nada. Então, assim, eu aconselho isso. Mas se não der pra você fazer assim e vir como turista, também é possível. A maioria das pessoas faz isso e fica. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Foi tranquilo, foi de boa. Passei um nervosinho, passei, mas deu tudo certo. Tô aqui bonita, plena. Sobrevivi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo dúvidas, sugestões, se vocês gostam, se vocês não gostam que eu mostre aqui. Compartilhem o vídeo com seus amigos, gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. Deixem um like e é isso. Um beijo.